Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse segundo estudo da série Apocalipse, Mensagem de Jesus, Passado, Presente e Futuro. Como falei do primeiro estudo, essa série não vai seguir um roteiro apresentado na exposição do livro de forma linear, como são apresentados por capítulos. Nós vamos abordar os temas que nós consideramos ser pontuais e que, naturalmente, por essa razão, ficam em destaque, embora todo o texto tenha a sua relevância e a sua importância. Mas por uma questão de tempo, a gente então selecionou alguns temas. Após ter abordado os aspectos históricos do livro e também ter falado sobre a forma de interpretação que o texto apresenta, agora vamos falar sobre o primeiro dos grandes temas do livro de Apocalipse: a pessoa de Jesus. Quem é o Jesus que é apresentado, que se apresenta no livro de Apocalipse? Certamente é uma imagem totalmente diferente daquela apresentada nos 4 evangelhos. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías, a gente observa lá nos capítulos, na segunda metade do capítulo, ou melhor, do livro, a gente vê ali a profecia sobre o servo sofredor. E de fato Cristo veio como servo sofredor, mas ele virá uma segunda vez, não da mesma forma. Ele não virá mais como servo sofredor para padecer, para sofrer na mão dos homens e ser julgado e condenado e morrer novamente. Ele virá como Senhor absoluto, de fato ele é. Então nós vamos ler uma parte do capítulo 1 para a gente entender essa forma como Jesus é apresentado no livro de Apocalipse. São várias descrições que é importante cada um de nós conhecer. Eu estou usando a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Você pode usar a sua tradução, conquanto que nós tenhamos a compreensão do texto bíblico. Diz assim então, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés são como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes.
Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A descrição que João escreveu daquilo que ele viu a respeito de Jesus é algo extraordinário. Não há nenhum outro texto que apresente com riqueza de detalhes essa imagem da pessoa de Jesus. Mas antes de descrever aquilo que ele vê, João descreve a pessoa de Jesus quanto ao quem é o Senhor. É interessante porque no verso 5 de Apocalipse capítulo 1, João coloca aqui algumas afirmações muito interessantes a respeito de Jesus. O que ele fala a respeito de Jesus? Primeiro diz: Jesus é a testemunha fiel. E o que é testemunha? A palavra testemunha na língua grega é mártir, e Estevão foi o primeiro mártir, aquele que morreu por causa do Evangelho, dando testemunho realmente da sua fé em Jesus. Mas Jesus, comparado com outros discípulos ou seguidores do Evangelho, ele é a fiel testemunha, porque foi Jesus que deu testemunho da verdade, ainda que correndo risco de morte, como de fato aconteceu, Jesus permaneceu fiel. Lembra quando Jesus foi levado ao Sinédrio e então Anás, Caifás e companhia perguntaram: és tu o Filho de Deus? Aí o líder sacerdote disse, o sumo sacerdote: fale agora, por Deus, fale agora, quem és tu? Tu és o Filho de Deus? Jesus sabia que se ele dissesse sim, eu sou o Filho de Deus, ele seria acusado de blasfêmia, seria julgado, condenado à morte. E de fato, mesmo ciente das consequências de sua declaração, ele disse: sim, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem realmente sobre as nuvens e ao lado do trono de Deus. Que coisa maravilhosa! Jesus é a fiel testemunha. É por isso que ele falou, o próprio Jesus, em alguma de suas cartas às igrejas, a gente vai ler, e diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus é a fiel testemunha, e como ele é fiel naquilo que ele se propôs a fazer, você e eu devemos ser fiéis a ele. Ele é a fiel testemunha. Mas diz o texto: o primogênito dentre os mortos. E aqui é uma frase muito interessante. Jesus, o primogênito entre os mortos? Como assim? Em outra tradução, a Bíblia fala que ele é as primícias dos que dormem, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. Quando a Bíblia diz que Jesus é as primícias dos que dormem, ou o primogênito dos mortos, quer dizer que ele é o primeiro que morreu e o primeiro que ressuscitou, o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Isso mesmo, ele é o primeiro dos mortos. É claro que antes de Jesus, no Velho Testamento, várias pessoas morreram e foram ressuscitadas, como por exemplo o filho da sunamita, o filho de uma mulher que o profeta Elias ressuscitou, da viúva. Então o próprio Eliseu, os seus ossos foram tocados por uma pessoa morta, né, porque o corpo do morto foi jogado sobre o sepulcro de Eliseu, e quando o corpo do morto tocou nos ossos de Eliseu, voltou à vida. Então a gente vê também no Novo Testamento, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o Lázaro, que é a mais conhecida das ressurreições. Só que essas pessoas morreram, ou seja, morreram, ressuscitaram pelo próprio poder de Deus,
pela mão de Jesus no Novo Testamento, só que elas depois morreram. No caso de Jesus, não. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. Então ele é o primogênito entre os mortos. E uma terceira frase que a Bíblia fala a respeito de Jesus, no verso 5 de Apocalipse capítulo 1, é que ele é o soberano dos reis da terra. A palavra soberano é Senhor absoluto. Jesus veio como servo sofredor, como falei antes. Ele se submeteu, ele foi sujeito, ele teve limitações, ele foi falsamente acusado, foi julgado num julgamento atravessado, foi condenado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e é por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, fala a respeito de Jesus, dizendo na parte final que Deus deu um nome a respeito de Jesus, que é um nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o soberano dos reis da terra. Rei, meu querido, é a autoridade máxima de uma nação, é a autoridade máxima de um país. Mas Jesus é o soberano dos reis. Todos os reis da terra estão numa condição de inferioridade com respeito a Jesus, porque Jesus é o soberano. Então, só por essa parte, o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, é apresentado como a fiel testemunha, como também diz, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Mas não para por aqui não. Outras palavras são ditas a respeito de Jesus. No verso 5 ainda fala de um ato de Jesus. Diz assim: ele nos ama. Então esse Jesus, soberano, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, tem uma relação de amor para com todos os seus servos. Não é um soberano distante, não é aquele Senhor absoluto frio, não, ele nos ama. Jesus ama você, ele me ama, ele ama cada um de nós. Então nós precisamos olhar para o livro de Apocalipse como a expressão do amor de Jesus por todos nós, nos revelando por antecipação o que vai ainda acontecer no futuro. Então ele nos ama, e diz o texto, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Veja só o jogo de palavras. Ele nos ama e nos libertou. O amor é perene. O ato de nos salvar como demonstração de amor já aconteceu, foi único. Ele de uma vez por todas morreu por nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Ele nos ama e também nos libertou do pecado através do seu sangue. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Que soberano, que rei! Qual é a pessoa que tendo todo o poder se submete a uma situação tão vexatória, tão vergonhosa e humilhante? Pois é, João capítulo 13, no verso 1, a Bíblia diz assim: tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. E que fim foi esse? A morte na cruz. Então nós podemos olhar para o livro de Apocalipse como um livro que fala do amor de Deus e do que Jesus fez para declarar esse amor. Ele nos ama e nos libertou, nos salvou pelo seu sangue derramado na cruz. E aí diz mais, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus. Ou seja, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, nos tirou do mundo para nós servirmos aos propósitos de Deus. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus disse para Pedro: venha após mim e eu farei você pescador de homens. Um peixe, quando é tirado da lagoa, como acontecia naquele mar da Galileia, que era uma lagoa de água doce, os peixes tirados ali, via anzol, ou arrastão, ou rede, esses peixes eram tirados do habitat natural de vida para morrerem e servirem de alimento aos pescadores e à sua família e amigos. Agora Jesus diz: eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Mas o que significaria? Eu quero que vocês tirem os homens do ambiente de morte deste mundo e morram para este mundo, vivam para Deus, cumprindo os seus propósitos. Ele nos fez reino e sacerdotes para servirmos a Deus. Ou seja, o livro de Apocalipse fala dessa relação tão maravilhosa
de Jesus para com os seus servos e dos servos de Jesus para com o próprio Deus, servindo aos seus propósitos. Mas aí continua, o livro de Apocalipse continua falando algumas coisas a respeito de Jesus. E cada fala, cada descrição apresenta uma imagem muito interessante. Por exemplo, no verso 7 do Salmo, ou melhor, verso 7 de Apocalipse capítulo 1 diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Gente, isso aqui são palavras de Deus enviadas, transmitidas a Jesus. Jesus transmitiu a um anjo e esse anjo falou a João para que escrevesse: ele vem, Jesus virá uma segunda vez. É certo que ele virá. Não sabemos quando, não temos ideia quando vai acontecer, mas é certo que Jesus no devido tempo virá. Por isso você tem que viver hoje realmente confiando em Jesus. Eu me lembro de forma muito triste, mas também ao mesmo tempo feliz, alegre. Recentemente uma médica pregou em nossa congregação, a irmã Evelyn, que deixou muita saudade. A irmã Evelyn, médica, falando sobre a prevenção do câncer de mama, na roda de conversa com as outras mulheres disse: viva hoje como se você morresse amanhã. Viva hoje como se você morresse amanhã. Por 3 ou 4 vezes ela falou isso. E para completar ela disse: eu posso morrer amanhã porque eu estou pronta para ir para o céu. Eu estou pronta. Jesus pode me levar amanhã porque eu estou pronta e eu sei que vou para o céu. Quando a Bíblia diz: eis que cedo venho, diz aqui, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Para a Evelyn, Cristo já se encontrou com ela e ela com Cristo. Mas se Cristo vier enquanto nós estivermos vivos, todos os olhos o verão, porque ele prometeu e vai cumprir. Então esteja pronto para a segunda vinda de Jesus, meu amigo, porque diz o texto: e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Quem são esses? Aqueles que lá na cruz cortaram o lado, furaram o lado de Jesus, aqueles que o crucificaram, aqueles que traspassaram suas mãos e seus pés com os cravos, aqueles que rasgaram o seu lado para saber se ele estava vivo ou morto. Todos, inclusive aqueles que o crucificaram, que o mataram, todos irão ver, sem nenhuma desculpa, todos estarão diante do Senhor. E ele continua: todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. E aí vem uma dúvida: por que nós, os cristãos, vamos estar alegres e contentes na segunda vinda de Jesus, porém todos os povos da terra vão lamentar e vão se angustiar com a segunda vinda de Jesus? É muito simples. Uma das respostas é: nós cremos. Nós cremos que ele virá e estamos vivendo crendo nessa promessa. Mas muitos estão vivendo não crendo. Muitos estão vivendo por sua própria conta, fazendo o que tem à vontade do seu coração, vivendo de forma desregrada, fazendo o que bem deseja. Estão vivendo não crendo. E quando ele vier, mesmo eles tendo ouvido, mesmo eles tendo tomado conhecimento, vão dizer: poxa, era verdade e eu não criei. Aí só vai ser lamento. Quantas pessoas lamentam hoje as oportunidades perdidas, que estão presos, que estão nos hospitais ou que estão no leito de morte? Estão lamentando porque não tomaram as decisões sábias quando tiveram oportunidades. Meu amigo, você que está aqui vendo essa mensagem, minha amiga, você que está nos ouvindo, então creia em Jesus, porque ele virá. E aí vem então uma outra descrição que fala de Deus, mas também é a respeito de Jesus. O verso 8 do livro de Apocalipse, capítulo 1, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui você está vendo que é Deus falando, mas o que Deus fala sobre si é o que o próprio Jesus fala sobre si mesmo. Se você ler aqui no verso 8 de Apocalipse 1, que eu vou repetir a leitura: eu sou o Alfa e o Ômega. E Jesus fala aqui no versículo 18, no verso 17, eu sou o primeiro e o último. Deus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E no verso 17, Jesus fala:
eu sou o primeiro e o último. Deus e Jesus têm os mesmos poderes, têm as mesmas capacidades, porque ambos são Deus como o próprio Espírito Santo. Jesus é diferente de Deus, porque Deus, o Pai, é o Criador, Jesus, o Deus Filho Redentor, e o Espírito Santo, o Deus Consolador. Os três são diferentes, mas os três são um só, porque têm o mesmo poder, a mesma capacidade, são mesmo em essência, os três são um só. Então você vê como a Bíblia se completa. E então, a partir do verso 9 até o verso 20, a gente vê aqui algumas descrições outras a respeito de Jesus. Precisamos entender o que a Bíblia fala, como Jesus é apresentado, como ele é visto, melhor dizendo, no livro de Apocalipse. E essa visão de Jesus que João tem perpassa por todo o livro de Apocalipse. Precisamos entender que o que ele vê no primeiro capítulo é algo presente ao longo dos 22 capítulos do livro. Quem é Jesus? E então a descrição outra de João a respeito de Jesus começa com a seguinte frase no verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus. Aí ele vai descrevendo que ele estava na ilha de Patmos. Então João coloca o lugar em que a revelação se deu, na ilha de Patmos. E ainda mais, diz em que momento esta revelação se deu. Diz aqui no verso 10, no dia do Senhor. E que dia do Senhor é esse? Primeiro dia da semana. Jesus morreu numa sexta e no primeiro dia da semana, domingo, ele ressuscitou. 8 dias depois, ele esteve novamente com os apóstolos, inclusive Tomé, que duvidou, ali estava. Então a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. É claro que, se você ler Atos capítulo 2, por exemplo, a Bíblia fala que todos os dias eles iam ao templo e de casa em casa. Quando chegou certa ocasião, foram impedidos de ir ao templo, adorar a Deus no templo. Então passaram a servir ao Senhor de casa em casa. E por uma questão de normativa, eles passaram a se reunir aos domingos, o primeiro dia da semana. Por isso que Paulo fala na carta aos Romanos, como em Corinto, e diz, olha, separem os alimentos, os donativos, no primeiro dia da semana eu irei lá recolhê-los. Então a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, que é o domingo. E então João, ele fala, eu estava na ilha de Patmos. Mas por que ele estava? Ele estava na ilha de Patmos, exilado por causa do Evangelho de Jesus. Ele estava na ilha sendo uma pessoa que estava sendo penalizada pelo Império Romano. João foi apóstolo de Jesus e pastor na igreja de Éfeso. E o Império Romano, perseguindo os cristãos, realmente tirou João da igreja de Éfeso e o levou para o exílio na ilha de Patmos. Então, em um dado momento daquele exílio, num domingo, naquela ilha, ele tem uma visão. E que visão é? Ele descreve: no dia do Senhor, achei-me em espírito, ou achei-me no espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Era uma voz muito altissonante, bem forte, que disse: escreva num livro o que você vê. E aí então vem a descrição daquilo que ele deveria transcrever para as 7 igrejas. E Jesus aqui especifica essas 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente vai comentar depois sobre essas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas aqui então João ouve essa palavra de Jesus. E com base então, diante dessa atenção que lhe é despertada pela voz, ele olha para saber quem está falando com ele. E aí, meus queridos, quando João olha, se vira para ver quem falava com ele, ele descreve a respeito de Jesus de uma forma como nunca Cristo havia sido descrito. Diz assim: voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém. Ou seja, 7 candelabros. Os candelabros, se vocês terem uma ideia,
no Velho Testamento, o candelabro fazia parte do ornamento ou dos utensílios usados no culto a Deus. O candelabro tinha 7 lâmpadas, era feito de ouro, um ouro maciço, numa só peça, com 7 lâmpadas. E nessas lâmpadas, ou nessas pontas, eram colocados o azeite e o pavio, e esse candelabro era mantido aceso, não deveria ser apagado. Ou seja, cada vez em que se aproximava do fim, o sacerdote repunha o azeite e esse candelabro era mantido aceso. 7 candelabros. E a gente vai ver no final que esses 7 candelabros são as igrejas. Jesus anda no meio das igrejas. Ele zela pelas igrejas. Ele cuida das igrejas. A igreja não é minha propriedade, não é sua propriedade, não é propriedade de nenhum de nós, nem de governo municipal, estadual, federal. A igreja de Jesus, ela está regida pela palavra de Deus, respeitando naturalmente a constituição de cada país. A igreja pertence a Jesus. E Jesus anda com toda a liberdade no meio da igreja, no meio das igrejas. E então continua aqui. E aí como é que ele vê? Semelhante a um filho do homem. A expressão filho do homem aqui é uma referência ao próprio discurso de Jesus. Durante o ministério terreno, Jesus muitas vezes se referiu a si mesmo como filho do homem. Para falar de quê? Para reforçar a sua humanidade. Ele é filho de Deus, sim. Filho de Deus porque ele é nascido de Deus. Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo na vida de Maria. Jesus é o Filho do Altíssimo, mas em relação aos homens, ele é Filho do homem, 100% homem e 100% Deus. Filho do homem, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. O corpo de Jesus, todo o seu corpo, sendo coberto por essa veste, né? Uma veste que chegava aos pés, e esse cinturão de ouro ao redor do peito. Quando o sumo sacerdote teve as suas vestes colocadas, no caso o sumo sacerdote Arão por Moisés, Deus havia mandado que ele colocasse uma tiara, né, ou uma lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor. Isso para provar que o sumo sacerdote deveria ser exclusivamente dedicado ao Senhor. E Jesus, com essa roupa talhar, com essa veste cobrindo seus pés, ou até os pés, colocando esse cinturão de ouro, falando exatamente dessa realeza, dessa santidade. Diz mais, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Isso nos faz lembrar a respeito do próprio Deus. Se você ler Daniel, a Bíblia fala que o Senhor é apresentado como um ancião que tem seus cabelos brancos. É uma descrição para falar a respeito de Jesus, da sua soberania, de sua autoridade. E diz mais ainda, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. O fato de Cristo ter seus cabelos brancos como a neve, é uma referência ao próprio Deus, em termos de autoridade, né, de poder. E quando diz que seus olhos eram como chama de fogo, é esse olhar que consegue enxergar tudo. Lembre-se do raio-x, que consegue ver o que está escondido atrás de roupas e peças. Pois bem, Jesus tem esse olhar como chama de fogo, nada foge ao seu olhar. E continua, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. O Senhor Jesus foi provado, e Ele é o Senhor, e a sua voz como de muitas águas. Antes, uma voz de trombeta, e uma voz de muitas águas que provoca medo, um som alto, mas um som que aterroriza. Todo mundo deve se submeter e reconhecer a soberania do Senhor. E continua, tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Lembre, Jesus anda pelos 7 candelabros, e ele tem em suas mãos 7 estrelas.
Quais são aqui? No verso 20 explica assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus anda no meio das igrejas e tem em suas mãos a vida de cada pastor, de cada líder religioso. Nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si mesmo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 14:7. Que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor. Nós somos do Senhor. E então diz aqui nas palavras finais de Jesus: e tem na sua boca uma espada, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Como é que uma espada sai da boca de Jesus? Não é literal, meu querido, é a palavra dele. A palavra de Jesus é poderosa. Jesus disse lá em Mateus 24, verso 35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E ele continua: quando vi sua face, diz ainda no verso 16, sua face é como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quem pode contemplar a face do Senhor? Quem pode contemplar? Se alguém não pode ver o sol por alguns segundos, muito mais Jesus, que brilha o seu rosto muito mais que o sol. Ele é o Senhor absoluto. Claro que a figura que João descreve aqui, não entrando nos aspectos físicos, é para falar da grandeza, porque não diz a cor dos olhos, a cor do cabelo, como ser humano. Jesus, aqui em Apocalipse capítulo 1, não é visto mais como aquele que andou. João viu, ele fala que as suas mãos tocaram no verbo da vida. João viu o aspecto físico de Jesus, mas agora ele não vê mais Jesus como antes. Ele vê como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano, o que tem o domínio sobre todas as coisas. E então finaliza: quando vi cair cair aos seus pés como morto. Então diz lá João: ele se colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas que vive. Estive morto, mas que agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nada passa pelo seu despercebido do seu olhar. Ele reina. Ele tem as chaves do inferno. Isso mesmo. Ele tem as chaves da morte em suas mãos. Ou seja, tudo ele age para a glória do seu santo nome. Estamos conhecendo o Jesus do livro de Apocalipse. Hoje foram as primeiras declarações. Sigamos estudando a palavra de Deus, para que você aprenda mais sobre Jesus, esse Jesus que ama você, que é soberano Senhor sobre todos nós. Que Deus te abençoe hoje para todos sempre. Amém e amém.